Bom dia a todos e a todas. Hoje nós estamos no nosso último encontro do ano e temos uma apresentação do Márcio Montenegro, que é mestrando em História Social aqui na Universidade de São Paulo e que tem um trabalho de pesquisa sobre as casas aristocráticas de Ostia na Antiguidade Tardia. Hoje eu vou fazer uma apresentação dessa pesquisa que está em andamento, mas uma parte dela especificamente, procurando trabalhar com as casas aristocráticas a partir de baixo, no olhar de baixo para cima, no sentido social dessa expressão. Então eu vou passar a palavra ao Márcio e depois nós temos um espaço, como sempre ocorre, nos nossos encontros para a discussão, para o debate, que é importante, especialmente para o Márcio, com certeza, mas para todos nós. Esse espaço do debate é o mais importante. Bem, então Márcio, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos, É muito importante para mim, como o professor Júlio César acabou de dizer, esse feedback está sendo um desafio para mim, sobretudo essa parte da minha pesquisa. Então, eu gostaria de apresentar o que eu fiz até agora e gostaria também de ouvir muito os comentários, as sugestões, críticas também, que vai me ajudar muito, tenho certeza disso. Bom, o título da minha palestra é As Casas Aristocráticas de Ostia na Antiguidade Tardia, um olhar a partir de baixo. Eu vou me ater aqui à leitura do texto, para não tomar muito mais do tempo de vocês aqui. Qualquer dúvida, se eu estiver falando muito baixo também, qualquer coisa, vocês podem me avisar. As casas da elite romana, na Antiguidade Tardia, eram habitadas e visitadas com frequência por pessoas pertencentes às camadas mais baixas da população. Acomodavam, por exemplo, inquilinos, trabalhadores temporários e escravos. Eram também rotineiramente visitadas pelos chamados clientes, indivíduos que procuravam os aristocratas para lhes solicitar algum tipo de ajuda, empréstimos em dinheiro, influência no tribunal, proteção física, entre outras coisas. Até agora, os estudiosos têm investigado as domus principalmente do ponto de vista da própria elite, deixando em segundo plano as apropriações dessas residências deixando em segundo plano as apropriações dessas residências pelos grupos subalternos. Nesta palestra, a partir de um estudo de caso da cidade de Ostia, pretende investigar como as casas aristocráticas eram utilizadas pelas pessoas comuns ao longo da Antiguidade Tardia. Para isso, analiso dados materiais e grafites provenientes do sítio arqueológico de Ostia, bem como textos extraídos da obra Res Gestae, do historiador Amiano Marcelino. Mobilizo os textos para compreender quem eram os subalternos que frequentavam as mansões, em que ocasiões o faziam e como foram descritos nessas circunstâncias. Feito isso, recorro à arqueologia e aos grafites encontrados nos arredores e no interior das casas aristocráticas, a fim de apontar algumas práticas dos grupos populares nesses edifícios que as fontes não contemplam. Argumento que esses grupos utilizavam as domus, nos limites do possível, segundo seus próprios interesses, de maneira dinâmica e por vezes subversiva. Dentro do traçado arquitetônico das mansões, afinal, os modos de ação dos desvalidos eram múltiplos e podiam extrapolar os planos e os anseios dos aristocratas. De início, destaco as particularidades, os limites e as possibilidades subjacentes às fontes selecionadas para análise. Em seguida, investigo o quadro construído por Amiano sobre o contato dos grupos subalternos com as mansões. Por fim, exploro as plantas das casas e os grafites para iluminar, para além da visão estereotipada de Amiano, a agência das pessoas comuns nas domus. Agora eu passo, então, a essa análise dos limites e das possibilidades das fontes. Pensar um pouco no que cada fonte tem as particularidades. Para iniciar, é preciso deixar claro que os documentos escolhidos para a realização desta pesquisa resultam de processos produtivos diferentes. Sendo assim, faz necessário considerar as particularidades dessas fontes, bem como explicitar as restrições e as oportunidades de estudo apresentadas por cada uma delas. No que diz respeito aos limites relativos às evidências arqueológicas, destaco o viés
ideológico e elitista das plantas das mansões ostienses. Em primeiro lugar, porque no mundo romano as domos eram fruto de um programa arquitetônico e de uma teoria construtiva muito elaborados, planejadas por arquitetos que visavam satisfazer necessidades bastante particulares de indivíduos poderosos e detentores de cargos públicos vistosos. Tendo isso em mente, deve-se atentar ao risco de se adotar uma perspectiva normativa das domos, isto é, meramente projetar as vontades e os valores dos idealizadores e dos proprietários desses edifícios sobre seus mais diversos usuários. Em segundo lugar, porque as plantas das mansões foram produzidas por arqueólogos igualmente carregados de intenções. As domos ostienses, em sua maioria, foram escavadas entre 1938 e 1942, isto é, pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a mando de Benito Mussolini, grande parte do sítio arqueológico de Ostia foi escavado às pressas para ser apresentado na Exposição Universal de Roma, uma feira mundial que, diga-se de passagem, não chegou a ocorrer. Ainda assim, muitos dados arqueológicos foram descartados sem qualquer tipo de registro. Evidências que remetiam à fundação da cidade em meados da República e aos anos prósperos da Era Imperial foram preservadas em detrimento do material correspondente à Antiguidade Tardia, possivelmente visto por Mussolini e pelos arqueólogos como inadequado para ser associado ao passado glorioso de Roma. Apesar das estruturas físicas das mansões terem sobrevivido a esse desenterramento massivo, objetos que poderiam iluminar a vida cotidiana no interior das casas foram completamente destruídos. As plantas das moradias, portanto, não devem ser tidas como retratos fiéis das mansões no passado. Apesar dessas limitações, a documentação arqueológica apresenta algumas possibilidades para o estudo das domos do ponto de vista dos grupos subalternos. Por meio da análise da disposição geográfica das casas de elite na cidade de Ostia, é possível pensar como elas estavam em relação a outros focos de atração popular e se eram ou não acessíveis nessa paisagem urbana específica. Já um olhar mais voltado à organização interna das mansões permite pensar no seu nível de abertura para as pessoas comuns, nos trajetos percorridos por esses indivíduos no interior dos edifícios, nos cômodos utilizados e nos padrões de interação social entre seus ocupantes. Quanto aos grafites, um primeiro obstáculo diz respeito à disponibilidade desse tipo de documentação. Embora alguns poucos tenham sido publicados, muitos ainda são inéditos. Sendo assim, acessá-los não é tarefa fácil. A obtenção de uma lista que contém os grafites de Ostia com o local de descoberta e outras informações adicionais só foi possível graças à ajuda, principalmente de Jan Becker e Eric Taylor, ambos responsáveis pelo levantamento e catalogação desse material. A propósito, aproveito aqui para registrar meus sinceros agradecimentos aos dois pela colaboração. Um segundo problema se refere à datação pouco precisa dos grafites ostienses. Muitos sequer foram datados. À medida que esses dados carecem de um estudo aprofundado, critérios estilísticos são pouco utilizados para datá-los, diferente do que se observa no caso de Pompeia. Sendo assim, com frequência se atribui aos grafites a data referente às últimas décadas do suporte em que foram gravados. Em certos casos, no entanto, nem mesmo o período do contexto arqueológico em que se encontravam pode ser determinado com rigor. Um terceiro entrave é o baixo número de casas aristocráticas que contém esse tipo de evidência, ou seja, de grafites, se comparado à quantidade de mansões espalhadas pela cidade de Ostia. Como consequência, torna-se inviável realizar um estudo mais sistematizado sobre os grafites. Além disso, no mais das vezes, restam apenas grafites em um estado de conservação muito precário. Interpretá-los, portanto, é também tarefa árdua. Apesar dos problemas apresentados, os grafites podem ser analisados comparativamente a outros, como os de Pompeia, bem como investigados em conjunto com os documentos arqueológicos e textuais. Nesse caso, revelam-se como indícios cruciais para se pensar nos usos do espaço da casa pelos grupos subalternos, na condição social, no grau de instrução, nos laços, na mobilidade, nas habilidades e na cultura visual dessas pessoas que frequentavam as domos ostienses. Quanto à documentação textual, ressalto os diferentes objetivos de Amiano Marcelino por trás das passagens em que menciona as casas aristocráticas em sua obra. Os excertos aqui selecionados foram retirados do livro 14,
que trata do regime sangrento de César Galo em Antioquia e no qual se encontra uma larga digressão sobre os defeitos do Senado e do povo romano. Essa digressão, segundo John Matthews, são reminiscências que o autor tem de sua própria chegada a Roma. Amiano Marcelino chegou à cidade em 383 d.C., 20 anos após se aposentar da carreira militar, para completar seus trabalhos como historiador. Instalou-se na antiga capital quando sua obra estava praticamente pronta para ser apresentada para algum grande patrono literário, político instruído ou figura social proeminente. No entanto, seus primeiros contatos com as mansões dos poderosos, a julgar por seus próprios relatos, causaram-lhe enorme decepção. Os estrangeiros eram tratados com desdém ao abordar as casas dos patronos e foram expulsos de Roma, em 383 ou 384 d.C., em função de um período de extrema escassez de grãos. Nesse sentido, as hipérboles, as desaprovações excessivas e os exageros retóricos que o autor emprega em seu texto parecem ser alimentados por sua própria frustração. Apesar disso, Amiano fornece uma imagem vívida das casas em diferentes ocasiões, detalha o perfil social dos indivíduos pertencentes aos grupos subalternos que as frequentavam e, direto ou indiretamente, aponta alguns usos subversivos do espaço doméstico. Feitas essas observações sobre a natureza das fontes, passo agora à análise dos excertos extraídos da obra Res Gesta, historiador Amiano Marcelino. Gostaria de dar início à análise dos documentos textuais com uma passagem situada no livro 14, no capítulo 6, parágrafo 12. Nesse excerto, Amiano se refere a uma das principais ocasiões em que as domas eram visitadas, fala sobre a identidade e descreve a experiência de um dos frequentadores da casa. Cito: hoje em dia, no entanto, se na qualidade de estrangeiro honesto tu adentrares pela primeira vez a casa de algum homem bem endinheirado e por isso pomposo para saudá-lo, serás acolhido tal qual uma pessoa muito estimada. Ficarás admirado que um homem da mais alta importância seja tão encarecidamente respeitoso contigo, uma pessoa humilde nunca antes vista, que ficarás arrependido em virtude dessas coisas agradáveis, como que privilegiadas, de não teres conhecido Roma há uma década atrás. E quando confiante por tamanha afabilidade tu fizeres a mesma coisa no dia seguinte, serás deixado de lado como alguém desconhecido e inesperado, enquanto aquele que ontem te encorajou a isso conta a seus clientes, se perguntando quem tu és ou de onde vens. Mas quando finalmente fores reconhecido e recebido em amizade, se te dedicares à perseverança de saudá-lo indistintamente por 3 anos e te ausentares pelo mesmo tanto de dias, voltarás a suportar coisas semelhantes, sem que lhe seja perguntado onde estavas, e gastarás a vida toda em vão para se submeter ao imbecil, a não ser que, decepcionado, o abandones a partir desse momento. Ali no texto vocês viram que há uma lacuna, né? Eu li ali como conta seus clientes, porque parece que há um consenso aqui entre os tradutores, né? Essa é a tradução do Pedro, mas parece que também os tradutores da versão em inglês, francesa, entendem que essa lacuna aí ele está se referindo à contagem dos clientes na casa. Eu vou falar um pouco mais. Nesse texto, Amiano descreve um episódio sobre a chamada salutatio, cerimônia diária em que seus clientes iam até as mansões de seus patronos para cumprimentá-los em sinal de respeito. O personagem principal dessa narrativa trata-se de um estrangeiro, cujas principais características seriam a honestidade e a humildade. Esse honestus adiuena, segundo Amiano, dirigiu-se pela primeira vez à moradia de um aristocrata para saudá-lo e, de início, foi tratado como alguém muito estimado. Entretanto, ao voltar a casa no dia seguinte, mesmo tendo sido encorajado pelo próprio dono, foi por ele desdenhado e interrogado sobre sua proveniência. Quem tu és? De onde vens? A cena de um estrangeiro que esperava para saudar um aristocrata que pretensiosamente calculava a quantidade de clientes que o procuravam para lhe homenagear é bastante nítida nesse texto. É possível que Amiano esteja narrando sua própria experiência logo após ter chegado a Roma, o que pode explicar sua empatia em relação ao estrangeiro, assim como seu sentimento de repulsa no que se refere ao chefe da casa. Apesar de se tratar de um relato nem um pouco imparcial, parece-me possível dele extrair duas conclusões.
Em primeiro lugar, a salutátil atraía não só os indivíduos que já pertenciam ao círculo de dependentes de um poderoso, mas também pessoas nunca antes vistas, mas que almejavam, tal qual o estrangeiro, fazer parte de sua clientela, ser reconhecido e recebido em amizade, nas palavras do historiador. Em segundo lugar, ao menos durante o período do dia em que se dava a salutátil, as pessoas tinham livre acesso às mansões aristocráticas. Afinal, Amiano menciona que o estrangeiro entrou pela primeira vez na casa, repetiu a ação no dia seguinte e só então foi desprezado pelo patrono. O aristocrata, portanto, aparentemente estranhou a presença de um desconhecido somente quando ele já se encontrava no interior de sua mansão. Neste momento, deixo de lado a digressão sobre o Senado e o povo romano para brevemente analisar os parágrafos 6 e 7 do primeiro capítulo do livro 14. Ou seja, eu vou recuar um pouco na obra e ir para o primeiro capítulo desse mesmo livro. O objetivo de Amiano por trás dessa passagem é outro: atacar o caráter de César Galo e denunciar os abusos de poder cometidos por ele em Antioquia. No entanto, o autor novamente deixa subentendido que, ao menos em certas horas do dia, as casas eram abertas às pessoas de fora e, além disso, evidencia que as moradias da elite podiam ser clandestinamente utilizadas pelas camadas populares. Cito: sobre essas coisas, descobriu-se que certos homens obscuros, que deviam despertar pouca suspeita por causa da própria insignificância, eram designados em todos os cantos de Antioquia a fim de reunir rumores e deveriam relatar aquilo que ouviam. Eles, ao atender aos círculos dos honrados como visitantes e de maneira dissimulada, e ao adentrar as casas ricas em aparências de necessitados, comunicavam o que quer que pudessem conhecer ou escutar, depois de serem admitidos sorrateiramente no palácio pelas portas de trás. E algumas vezes ocorrera que, se o chefe de família sussurrasse algo no ouvido da esposa no retiro particular, sem que nenhum servente mais próximo ao íntimo estivesse presente, no dia seguinte o imperador tomava conhecimento. E por causa disso, até as paredes, solitárias consortes dos segredos, eram temidas. Segundo Amiano, homens de origem humilde, a mando de Constâncio Galo, infiltravam-se disfarçadamente nas casas do expoente aristocrático para escutar o que nelas se diziam a respeito do imperador. Tais homens deviam despertar pouca suspeita justamente por causa da própria insignificância e por adentrar as casas dos ricos em aparência de necessitados. É intrigante que os informantes de Constâncio Galo, passando-se por pessoas humildes, não só entrassem nas domos, mas se insinuassem até cômodos onde o pater familias, ou seja, o chefe da casa e sua esposa, compartilhavam segredos, conforme narra Amiano. Os clientes, então, ainda que aparentemente insignificantes para serem temidos, tinham a possibilidade de subverter os limites a eles impostos, o que poderia ser uma ameaça, por exemplo, aos assuntos confidenciais dos proprietários. Estes, por sua vez, não podiam controlar plenamente quem acessava suas casas, nem mesmo conter certos indivíduos de extrapolarem as áreas em que supostamente deveriam permanecer. Historiadores e arqueólogos como Simon Ellis, John Barry e Sarah Scott têm se preocupado em estudar os dispositivos arquitetônicos e decorativos dos quais as elites se valiam para manter estranhos e visitantes indesejáveis em seu devido lugar dentro das mansões. Parece haver um consenso entre esses estudiosos de que as casas, embora sediassem atividades que dependiam por excelência da vida pública, eram estritamente monitoradas e controladas. Entretanto, os usos das domos pelos subalternos, com base nesse episódio narrado por Amiano, não aparentam terem sido tão orquestrados pelos aristocratas, conforme postulado pela historiografia moderna. De volta à digressão desse historiador, elenco outras duas ocasiões, além do ritual da salutátil, em que as casas aristocráticas eram visitadas pelos subalternos. A título de exemplo, cito o parágrafo 14 do capítulo 6. Porém, depois que começam a serem preparados os longos e nocivos banquetes, intercalados por intervalos oportunos, ou a distribuição das costumeiras espórtulas, discute-se com deliberação inquieta se porventura, à exceção daqueles aos quais se deve a troca de favores, convém que seja convidado um estranho. E se depois de totalmente digerida a ideia agrada que assim seja feito, é convidado aquele que fica de sentinela diante das casas dos quadrigários, ou que ensina a artimanha de jogar dados,
ou que finge conhecer certos assuntos secretos. De fato, eles evitam os homens eruditos e de bom senso como se fossem desventurados e inúteis. Também se acrescentando a isso o fato de, inclusive, os anunciadores, acostumados a negociar essas e outras coisas semelhantes, depois de aceitar uma propina, introduzem nos benefícios e banquetes certos farsantes desprezíveis e de origem obscura. Nesse excerto, Amiano fala sobre os banquetes e sobre a distribuição das espórtulas, ou seja, momentos em que presentes eram oferecidos pelos patronos a seus clientes. Nessas cerimônias, chamavam-se os clientes, aos quais os senhores deviam a troca de favores, mas também estranhos, pessoas que não pertenciam ao círculo de dependentes dos patronos. Amiano descreve os estranhos como aqueles que ficam de sentinela diante da casa dos quadrigários, que ensinam a artimanha de jogar dados ou que fingem conhecer certos assuntos secretos. Em outras palavras, tratavam-se de cocheiros, especialistas em jogos de azar e adivinhos. Todas essas características, é importante frisar, são conferidas à plebe e criticadas por Amiano, Marcelino e em outros momentos de sua obra. Ao fim, o autor sugere que homens eruditos de bom senso eram evitados pelos donos das mansões e que os anunciadores aceitavam suborno para inserir farsantes desprezíveis e de origem obscura em meio aos banquetes. Os anunciadores, aqui, uma breve explicação, também de acordo com o tradutor aqui que eu optei usar, são escravos que deviam relembrar os seus senhores, o nome dos convidados nessas ocasiões, que visitavam as casas deles, ele avisava quem era o fulano que acabou de chegar ali, ou o fulano que estava ali na mesa tal, mas também em outras ocasiões, quando o senhor encontrava alguém, o escravo, o nomenclator, ele iria avisar quem era aquela pessoa que o senhor dele estava encontrando. Vou prosseguir aqui a leitura. Em linhas gerais, Amiano fala com aversão sobre os festins, porque, para ele, os anfitriões abriam as portas de suas mansões apenas para pessoas insignificantes, leias plebeus, e não faziam questão da companhia de comensais esclarecidos, intelectuais. Ao contrário do que se diz sobre a salutatio, os patronos convidavam seus convivas, ou seja, eles aparentemente não tinham esse livre acesso como eu identifiquei ali no momento da saudação. Porém, nem mesmo assim os senhores tinham ciência sobre quem eram os indivíduos presentes nessas festas, pois certos escravos eram comprados por pessoas aparentemente nem um pouco nobres, de origem obscura, farsantes desprezíveis, que não pertenciam a uma linhagem aristocrática, para entrar nessas ocasiões nas casas. Também nessa passagem, portanto, Amiano sugere que os aristocratas não possuíam um controle absoluto, quer sobre as pessoas que frequentavam os domos, quer sobre seus escravos. Por fim, no parágrafo 18, Amiano menciona outras figuras que frequentavam os domos, mas não comenta em que circunstâncias. Cito: como a situação estivesse assim, as poucas casas antes celebradas pelos seus sérios costumes de estudos, agora transbordam em caprichos de indolência entorpecente, ecoando o som do canto e o tinido suave da cítara. Por fim, chama-se o cantor ao invés do filósofo, o perito nas artes dos jogos no lugar do orador, e estando as bibliotecas fechadas para sempre, à maneira das sepulturas, fabricam-se órgãos hidráulicos e liras imensas à imagem de carruagens, bem como flautas e os instrumentos nem um pouco leves de gesticulação dos atores. De acordo com essa passagem, os peritos nas artes dos jogos, músicos tais como cantores e flautistas, bem como mímicos, também eram convidados às mansões pelos aristocratas. As ocupações atribuídas por Amiano aos frequentadores das residências, vale lembrar, eram legalmente designadas como infames. A grosso modo, o termo infâmia estava associado a qualquer homem ou mulher que se exibisse em público para ganho pessoal. Para as elites, compunham as mais desprezíveis das profissões. Amiano, enfim, faz questão de reafirmar que intelectuais como filósofos e oradores eram preteridos pelos donos das mansões em favor dessas pessoas detestáveis aos seus olhos. Para o autor, tanto os proprietários das mansões quanto seus humildes frequentadores eram o avesso da erudição, da sabedoria
e da sensatez. Em resumo, em todos os exemplos aqui citados, o historiador Amiano Marcelino descreve, então, insultuosos encontros sociais ocorridos nas domos, a saber, a salutátil, os banquetes e a distribuição de presentes. Homens obscuros, insignificantes em aparência de necessitados, cocheiros, jogadores, supostos videntes, farsantes desprezíveis, cantores, flautistas e atores compõem o quadro dos indivíduos subalternos que frequentavam as casas. Por meio de sua obra, por mais enviesada que seja, também foi possível analisar a questão do acesso às casas em diferentes ocasiões, bem como rastrear alguns dos seus usos subversivos por parte dos desvalidos. Realizadas essas observações, passo agora à análise dos dados arqueológicos, das plantas também, das casas, principalmente, e dos grafites de Ostia. Na Antiguidade Tardia, as domos ostienses ocupavam posições de destaque na malha urbana. Aqui é uma exposição das casas, na planta da cidade. Basicamente, só queria chamar uma atenção para vocês, porque elas ocupam posições de destaque. Eu vou falar um pouco mais disso no texto, mas vocês podem ver que elas se concentram um pouco nessa linha. Aqui é a Decumanus Maximus, uma das principais vias da cidade, enquanto aqui tem a outra, que é a Cardo Maximus. Então elas estão sempre buscando essas duas grandes avenidas. Aqui também se encontra o fórum da cidade, o centro cívico. É possível ver também esse aglomerado de casas. E aqui também encontram-se os portões da cidade. Aqui tem outro, e aqui tem outro. Então, também destaco essa localização das casas, então, em meio a esses focos de atração, em meio aos portões, nessas áreas de circulação. Então, em sua maioria, as domos se situavam em locais de grande circulação de pessoas, nas esquinas, em grandes avenidas, próximas aos focos de atração popular e aos portões da cidade. Parece-me plausível dizer que, além de bastante acessíveis aos seus frequentadores, nessa época, as casas eram elas próprias pontos de encontro em Ostia. Isso pode ser verificado pela presença de vários grafites sulcados no muro externo da chamada Domus das Musas. Aqui tem uma distribuição dos grafites nessa casa, e os que eu estou me referindo nesse momento são esses, a entrada da casa. Aqui é uma esquina, aqui eu consegui uma imagem que mostrasse mais claro, mas aqui a casa está numa esquina e esses grafites justamente nesse ponto. Essa mansão fazia parte de um complexo residencial luxuoso, denominado pelos arqueólogos como Case a Giardino, instalado na cidade por volta de 128 d.C. No século III, esse complexo parece ter assumido um caráter mais comercial que residencial. A Domus das Musas, no entanto, provavelmente ainda era utilizada como uma casa aristocrática, já que mesmo no século IV, seus mosaicos foram reparados e suas paredes repintadas. O conjunto onde essa casa se encontrava possui uma localização privilegiada, no cruzamento da Via del Volto de Pinto com a Cardo degli Aurighi, e ao lado da Porta Marina, portão que dava acesso ao mar Tirreno. Eu estou falando desse complexo aqui, e a Domus das Musas é essa aqui na esquina. Esse aqui é o complexo que eu estava me referindo. Aqui a via que ela faz a esquina das duas vias. Aqui é a Via del Volto de Pinto e aqui é a Cardo degli Aurighi. E a porta e o portão da cidade, o mar para cá está o mar, e a Porta Marina que se encontra aqui. Nesse caso específico, portanto, os grafites situados nos muros externos dessa casa podem ter sido feitos tanto pelos frequentadores da casa, quanto por passantes ou outras pessoas que se reuniam em seus arredores. É difícil datar ou interpretar o conteúdo dos grafites encontrados nos muros da Domus das Musas, pois, no geral, tratam-se de textos e desenhos muito fragmentados. Aqui eu apresento alguns exemplos para vocês. Basicamente, alguns arranhões. Tem uma imagem com um destaque para poder enxergar melhor, e esse aqui é um outro. A maioria deles são muito fragmentados, alguns arranhões não passam disso, é bem difícil trabalhar com isso.
Apenas um grafite localizado no seu entorno pode ser lido com facilidade. No pilar situado à direita do portal que levava a essa casa, encontra-se gravado a palavra Contiquere. Bom, essa palavra, acho que ela pode ser traduzida, né, com calar-se, né, silenciar-se. Né. Com base no estilo das letras e no contexto arqueológico desse grafite, Carlo Moli sugere que tenha sido realizado por volta do século III depois de Cristo. Para Moli, ainda, trata-se do verbo inicial do primeiro verso do livro 2 da Eneida, que a tradução, né, desse primeiro verso seria, né, todos se silenciaram e, atentos, prestavam atenção. É difícil confirmar essa informação, já que se trata de uma única palavra. Todavia, tendo ou não sido retirado da obra de Virgílio, destaco que o termo contiquere representa a forma poética de conticum, ou seja, é uma palavra de natureza erudita. Ainda que o responsável por essa intervenção tenha cometido um erro de grafia, pois a terceira sílaba leva a letra C e não a Q, aqui, né, aqui se escreveria com C, ele usou um Q. Esse grafite sugere uma ampla difusão da alfabetização na cidade de Ostia e o grau de instrução de um dos possíveis frequentadores da Domus das Musas durante a Antiguidade Tardia. Palavras e estruturas eruditas, de acordo com Pedro Paulo Funari, chegavam às pessoas comuns pela escola, mas também por meio de outras situações sociais, como no contato corriqueiro com os membros da elite. Os versos eruditos, vale lembrar, eram também oralmente transmitidos e bastante usados como uma maneira de exercitar a memorização, leitura e escrita. Em linhas gerais, portanto, tais intervenções atestam a reunião de pessoas, ao menos uma alfabetizada, na frente da Domus das Musas, e a liberdade que tinham para se apropriar de seus muros e pilares como meio de expressão. A utilização das paredes externas das Domus como veículo de expressão popular foi uma prática que não se restringiu a Ostia na Antiguidade Tardia. Em Pompeia, no século I d.C., a mansão denominada Vila dos Mistérios, que de acordo com Funari pertencia ao aristocrata Stacídio Rufo, também teve um de seus muros externos grafitado. A intervenção consiste em uma caricatura de Rufo, que foi representado narigudo, careca, com queixo grande, orelhas pequenas e laureado como imperador. Acima do desenho encontra-se a legenda "Este é Rufo". Tal grafite, nas palavras de Funari, permite observar o grau de oposição popular à elite local e, ao mesmo tempo, o espaço de liberdade de que dispunha o povo comum graças às intervenções murais. Nesse caso, como ensina o professor Júlio César Magalhães de Oliveira, a crítica social está no conteúdo do grafite e não no fato em si de se grafitar a entrada da casa. Na antiguidade, afinal, o grafite não possuía uma conotação necessariamente subversiva, pois mesmo um convidado de honra podia fazê-lo em algum cômodo da casa, a exemplo do que se vê no triclínio da Domus das Musas. Esse grafite que tem sido interpretado como uma ânfora, né, pelos arqueólogos que descobriram ele, né? Eles têm... difícil dizer, mas a interpretação deles é que mas ele estava numa situação que ele estava justamente acima de um dos bancos, né, que se encontrava no triclínio, né? O triclínio é a sala de jantar e ele tem esses 3 lugares para os 3 convidados de honra, né? E ele estava justamente acima de um desses bancos, né? O que dá a entender que a pessoa deitada, reclinada, fez enquanto estava em alguma dessas ocasiões, né? Um banquete, por exemplo. De todo modo, vejo no caso analisado por Funari um possível paralelo que sustenta a ideia de que as domus podiam ser utilizadas como pontos de encontro e reunião pelos grupos subalternos, assim como seus muros e pilares podiam servir de suporte para a manifestação de seus sentimentos e opiniões. Os espaços internos das domus ostienses igualmente favoreciam o encontro entre as pessoas comuns. É o caso dos chamados vestíbulos, cômodos possivelmente destinados à espera de clientes e visitantes. Nesses recintos, em pé, sentados nos bancos ou diretamente no chão, seus usuários tinham a possibilidade de desenhar nas paredes,
reservar-se ou interagir uns com os outros a respeito de temas cotidianos, sobre as embarcações do porto, as coisas vistas nos teatros, as ocupações que desempenhavam na cidade portuária e assim por diante. Essas salas, em termos de forma física, tamanho e decoração, eram bastante diversificadas. Agora eu vou apresentar o vestíbulo para dar um exemplo para vocês dessa mansão. Tá? É a Domus das Colunas. No caso da Domus das Colunas, por exemplo, o vestíbulo de aproximadamente 60 metros quadrados era amplo o bastante para acomodar numerosos indivíduos. Além de espaçoso, parecia ser também ricamente decorado, a julgar pelos vestígios de mármore encontrados no local. Nesse vestíbulo também foram encontrados indícios de um assento, um banco, e por fim, essa sala se avizinhava de um cômodo que aparenta ter sido destinado ao vigia da mansão. Essa parte aqui, né, é recorrente também nas casas, né? Os arqueólogos também tendem a ver nisso aqui um espaço, né, para o porteiro, né? Ficava ali, ou uma entrada de serviço. Os vestígios desse vestíbulo demonstram que esses recintos eram capazes de proporcionar diferentes níveis de contato entre seus ocupantes. Por se tratar de uma sala grande, algumas pessoas podiam, por exemplo, ocupá-las de maneira mais reservada, discreta e silenciosa. Outros elementos, como a presença do banco em contrapartida, favoreciam a aproximação das pessoas. Em contextos específicos, facilitavam o diálogo entre elas. Um grafite descoberto, eu volto a Domus das Musas, sugere outras possíveis formas de ocupação dessas salas de espera. Eu estou me referindo a este cômodo, esse grafite, tá? Aqui é o vestíbulo, o primeiro cômodo, a entrada da casa. Na parede esquerda dessa sala, encontra-se um grafite cujo conteúdo é um desenho que lembra a proa de um barco. Mais uma vez, bem fragmentado, né? O que se tem para trabalhar, né, com os grafites. Essa intervenção era bastante visível, pois foi realizada sobre o gesso colorido, em amarelo, vermelho e branco, e possui um tamanho relativamente grande. Ela tinha uma medida de 59 por 49 centímetros. Isso para os grafites é relativamente grande, porque a maioria não passa de 30 por 30, chega a 40. Além disso, tal desenho foi gravado a uma altura de 1,10 m do piso. O autor desse grafite, portanto, provavelmente o fez enquanto estava agachado ou sentado no chão da sala. O desenho seguramente se relaciona ao fato de que Ostia era uma cidade portuária e, sendo assim, os barcos faziam parte do cotidiano da cidade. Mas nem por isso esses veículos compunham a cultura visual da população ostiense. De modo mais amplo, barcos e navios se faziam presentes nas encenações teatrais, corridas e batalhas navais. Além de sugerir possíveis meios em que um dos frequentadores da Domus das Musas circulava, pelos teatros e arenas, por exemplo, esse grafite pode até mesmo ser um indício dos temas que permeavam os diálogos travados nesse local. As apropriações dos pátios das Domus ostienses pelas camadas populares eram também bastante criativas e traduziam diretamente sua experiência de vida. Nesses ambientes, munícipes e estrangeiros conversavam sobre suas idas e vindas aos espetáculos, sobre o que viam e viviam em suas viagens de uma região a outra. Trocavam informações e notícias que provinham não só de Ostia, mas também de outras cidades do Império Romano. E até mesmo desafiavam uns aos outros nos jogos de tabuleiro que eram rabiscados de maneira improvisada nos pisos e paredes dos pátios das mansões. Os pátios, em sua maioria, eram amplos, suntuosos, bem iluminados, a céu aberto, e bastante acessíveis. Geralmente ocupavam o centro das casas e estavam alinhados com a principal sala das mansões. Aqui é um pátio, tá, da Domus das Colunas, né, novamente, destaquei ele aqui, e o que eu estou querendo dizer, alinhado com a principal sala, é essa sala aqui, certo?
que é a sala principal por conta dos elementos decorativos encontrados nela. É uma sala aquecida, e daí por diante eu vou falar mais no texto o porquê disso. O pátio da Domus das Colunas, por exemplo, possuía cerca de 129 metros quadrados. Só o pátio que está em destaque. Era circundado por colunas e muros baixos. Possuía uma fonte de água, uma grande bacia e nichos destinados à exibição de estátua. Aqui é o poço de água, aqui é a grande bacia, e esses nichos aqui provavelmente ocupados por estátuas dos dois lados. Além do muro que o ladeava, o corredor com cerca de 5 metros de largura ao seu redor o isolava ainda mais do restante dos cômodos da casa. Ele é cercado por esses muros baixos, as passagens são essas em destaque, tá? Para você entrar no pátio. Esse pátio ainda ficava em frente à sala de jantar, tá? Em verde, a qual se encontra em um nível mais alto que os outros aposentos à sua volta. Tal estrutura espacial privilegiava a sala de jantar, tornando-a dominante em relação ao pátio, o que facilitava a disposição hierarquizada das pessoas nessa área central da mansão e, ao mesmo tempo, induzia a convergência dos olhares para a sala de jantar. O triclínio, a sala de jantar, era um local apropriado para a apresentação dos poderosos diante de seus dependentes e convivas, por exemplo, nas saudações e nos banquetes. No entanto, o principal efeito dessa segregação dos grupos subalternos nas casas era a sua confluência em um mesmo espaço, o que facilitava a sociabilidade entre eles, assim como poderia lhes conferir maior autonomia para que empregassem diferentes modos de ação naquele local. Essa hipótese pode ser melhor explorada a partir de 5 grafites descobertos sobre o mármore que pavimentava o piso do pátio da chamada Domus do Templo Redondo. Aqui a distribuição dos grafites do pátio dessa casa. Em virtude do contexto arqueológico em que se encontram essas intervenções, elas podem ser datadas do século IV d.C. 2 desses grafites são textos. Um deles apresenta apenas as iniciais MA e foi gravado ao lado da coluna esquerda que ficava na entrada da sala principal. Eu estou me referindo a esse grafite. Aqui tem uma imagem do que temos. O outro é um fragmento que se encontra no limiar do cômodo da sala D, né, entre as duas colunas. Agora eu estou me referindo a esse aqui. Apenas as letras finais L, D e S foram conservadas. Ambos foram feitos com letras bem pequenas e provavelmente tratam-se, respectivamente, das iniciais e das letras finais dos nomes ou mesmo dos apelidos de seus autores. Pesquisas realizadas sobre os tipos de grafites encontrados em diferentes cômodos das casas aristocráticas de Pompeia podem sustentar essa hipótese. 26 nomes gravados no peristilo da chamada Casa de Pacto Próculo, por exemplo, sugerem que os subalternos frequentemente registravam suas passagens pelas domus pompeianas. Pode ser que também os ocupantes do pátio da Domus do Templo Redondo, que estavam sentados nos degraus ou escorados nas colunas, gravaram essas letras para indicar que faziam parte do grupo de indivíduos que frequentavam essa mansão. Ou, ainda, esses grafites podem ter sido feitos de forma mais despretensiosa, apenas para registrar um momento específico de tédio, por exemplo. Agora eu vou voltar aqui porque eu vou comentar um pouco sobre esse aqui que está no degrau da casa. Sobre o primeiro degrau da escada que culminava na sala principal, encontra-se um outro grafite cujo tema é uma luta entre um homem e uma fera. Trata-se de uma cena de viação, isto é, de uma representação das caçadas de animais ferozes, algo bastante recorrente entre os grafites do mundo romano. Em tal grafite, a fera, talvez um leão, está em posição galopante e ataca o homem à sua direita. O homem parece usar um capuz e possivelmente traz uma arma em punho. A parte inferior do grafite se perdeu junto com o pedaço de mármore sobre o qual foi realizado.
O lutador aparenta ter sido representado em um momento de dificuldade na luta. Conforme evidenciado pelo corpo levemente inclinado para a esquerda e pela torção do rosto, afasta-se do animal e evita o confronto direto com ele. Esse grafite, ao contrário dos anteriores, por se tratar de algo mais trabalhado, certamente demandou mais tempo do seu autor. Sendo assim, é possível que o tempo de permanência dos subalternos nos pátios variasse de um caso para o outro. Para uns, o tempo de ocupação desses cômodos poderia ser breve e fugaz, e para outros ser mais demorado. Esse desenho é também indicativo do perfil social de certos frequentadores dessa casa. Nesse caso, possivelmente trata-se de um indivíduo que circulava pelas arenas e pelos anfiteatros em que ocorriam essas caçadas de animais ferozes. Pressuponho que espetáculos dessa natureza ocorriam mais em Roma que propriamente em Ostia. Sabe-se, afinal, que essa modalidade específica de grafite sobre aviação, a caça ao leão, é muito mais recorrente em Roma que em outras localidades do Império Romano. A cena representada pode ter sido copiada, por exemplo, de uma moeda. Entretanto, é possível que o autor desse grafite fosse alguém que se mantinha em contato com a antiga capital do Império Romano. Outros dois grafites descobertos no pátio dessa mansão, apesar de terem sido enquadrados na categoria motivos geométricos e vegetativos pelos responsáveis por sua catalogação, a meu ver, em muito se assemelham com tabuleiros de jogos. Um círculo com linhas inscritas em seu interior, por exemplo, foi sulcado em frente ao mesmo par de colunas que está na entrada da sala principal. É este aqui agora, mais para baixo. O grafite apresentado na imagem me parece uma variação dos jogos encontrados não só em Ostia, mas ao longo de diferentes cidades romanas como em Leptis Magna, Carnuntum e Roma. Na imagem projetada, por exemplo, essa agora, apresento um grafite descoberto em um mercado da cidade de Filipos, que também tem sido interpretado como um tabuleiro datado da Antiguidade Tardia. Segundo Martin Langner, este último possuía 100 centímetros de diâmetro e as inscrições que o acompanham se referem ao nome de um açougueiro. As inscrições de Iano Magro. Né? Eu tive uma ajuda, né? Minhas conversas aqui com o Pedro, né? E a gente viu que isso foi gravado, né, no genitivo, né? E como estava no muro do açougue, dá a entender a posse, né? Que ali estava, assim como o dono gravou o nome dele dentro do que tem sido interpretado como um tabuleiro. É possível notar que existem diferenças entre um e o outro, mas também como o número de divisões internas. Eu estou me referindo o número de casas, né, que a gente chamaria aqui, né, que aqui possui 4, né, dentro e 4 fora, enquanto o encontrado pelo Langner são 8 casas. Né? Mas também existem semelhanças, como a existência de estações, isso que eu estou chamando de casas, células, tanto no centro quanto nas bordas, né, desses grafites. Né? Algo também sempre aparece nos grafites interpretados como jogos. Já o outro grafite descoberto nessa mansão, o qual também sugiro ser um tabuleiro, foi desenhado a sudeste da fonte d'água e é bem diferente do apresentado até agora. Eu estou me referindo a esse último grafite aqui. Trata-se de um quadrado cortado por uma linha na vertical e outras duas na horizontal. Ao compará-lo com outros grafites listados nos trabalhos de Langner, pude traçar semelhança significativa apenas entre ele e um desenho encontrado no Teatro de Afrodísias. Eu estou me referindo a esse. De acordo com Langner, a imagem exibida trata-se de um busto frontal acompanhado por 2 tabuleiros, sendo um deles praticamente idêntico ao descoberto na Dom do Templo Redondo. Aqui uma breve pausa. O que eu estou me baseando, eu estou chamando esses grafites de tabuleiros. Por enquanto, o que eu tenho é essa minha pesquisa, né? Eu me tomei como base esse trabalho do Martin Langner, né? Ele compilou mais de 2.500, cerca de 2.500 grafites encontrados em várias localidades, né? E por enquanto a minha pesquisa, né? Eu peguei esses grafites que eu não sabia o que se tratava e comecei a pesquisar e consegui encontrar semelhanças, apesar das diferenças também, né? Entre esses grafites que ele chamava de jogos e por hora é o que eu tenho. Tá.
É difícil dizer se esses jogos eram puramente de estratégia, jogos de azar que envolviam elementos que dependiam da sorte dos participantes, como a rolagem de dados, ou ainda se era uma mistura dos dois. De todo modo, esses grafites mostram que os pátios das mansões podiam ser utilizados pelos subalternos para um tipo de prática que tocava diretamente a experiência da instabilidade e da dependência econômica que marcava suas vidas. Conforme sugere Nicholas Purcell, as esperanças dos munícipes mais humildes para sobreviver e melhorar suas condições de vida dependiam do acesso repentino ao dinheiro. Uma possível forma de sanar esse problema era por meio dos jogos, os quais possuíam relação direta com as apostas. Dentro do contexto dessas competições, então, os mais pobres podiam até mesmo se mover da base para o topo da hierarquia social, conforme observa Barbara Keller. Antes de concluir, apresento outros 2 grafites encontrados lado a lado em uma parede do pátio da Domus das Musas. Ambos são especialmente importantes para sustentar a ideia de que as casas da elite ostiense eram frequentadas por pessoas provenientes não só de Ostia, mas também de outras cidades. Na parede do pátio central dessa residência se encontra um desenho da coluna de Trajano, realizado com grande cuidado e precisão. Aqui é um grafite, ele está difícil de ver, né, aqui no escuro. Talvez no computador fique muito mais claro, mas ele tem até, inclusive, esses detalhes de perto, se você vê essas grades aqui em cima. Ele é bem detalhado. Aqui não está muito claro isso. E ali é um desenho antigo da coluna para vocês compararem. Mas ele tem, inclusive, a porta aqui, a portinha de entrada. E em cima na placa aqui, ele carrega o texto Teolanos Hieron Pinst, que se pronuncia dessa forma. Né? Então, para Raíssa Calda e Ernest Nash, esse texto trata-se da assinatura de um indivíduo de origem grega, chamado Hierão. De acordo com a tentativa de reconstrução do texto gravado sobre o desenho, né? Porque só sobrou o Olanos aqui, né? Na verdade sobrou o Puter, né? E a reconstrução é o Olanos. Então, de acordo com essa reconstrução, Hierão se apresentou como sendo de Puteoli. Uma pessoa de origem grega, possivelmente um habitante de Puteoli, desenhou na parede dessa mansão em Ostia um monumento que se encontrava na cidade de Roma. À esquerda da coluna verifica-se ainda um outro desenho que tem sido interpretado como farol de Ostia. Aqui, ó, bem pequenininho, esse desenho ele se repete várias vezes nesse pátio. Não, esse não é o único, né? Esse eu escolhi o único porque ele está mais perto, mas ele tem vários outros nesse desenho que eles entendem como o farol, né, da cidade, nessa casa. Esses grafites refletem uma circulação de pessoas e ideias provenientes de diferentes localidades no interior das mansões ostienses. É nesse sentido, portanto, que as casas aristocráticas eram importantes para o convívio, para a troca de informações e de notícias entre as camadas populares que viviam cotidianamente em contato com esses edifícios. Para finalizar, gostaria de lembrá-los que as ideias aqui apresentadas fazem parte de um dos capítulos da minha dissertação de mestrado, qual ainda está em andamento. Sendo assim, eu planejo refinar as análises realizadas até agora. De todo modo, é possível concluir a respeito do que foi apresentado, que se por um lado as domus eram instrumentalizadas para legitimar o poder das elites, por outro, eram apropriadas nas mais diversas ocasiões por estrangeiros, munícipes, plebeus e outros grupos populares de formas variadas e que nem sempre atendiam às expectativas de seus proprietários. Isso porque as pessoas comuns viam e aprendiam as oportunidades de se beneficiarem mesmo às custas de uma arquitetura estrategicamente planejada para mantê-las em estado de submissão. Obrigado. Muito bem, então podemos abrir para questões, comentários, sugestões para o Márcio. Uma pergunta. É uma ponderação também, não sei se você chegou a falar isso, infelizmente tive que me ausentar por um tempinho, mas pensando na questão dos grafites nessas casas, o que me chama muita atenção, que você comentou também que eles podem indicar uma diferença do tempo que diversas pessoas têm de ficar lá ou não,
Mas eu acho que isso também talvez poderia nos dizer da liberdade, talvez por falta de uma palavra melhor, que eles teriam nesse lugar ou não, porque é isso que eu fico imaginando. Tem esse espaço que, por todos os índices a indicar, ele é feito para o motivo desse convívio, mas eu penso qual é a liberdade que as pessoas têm lá, o que eles podem, que pode ser feito ou não, e isso, claro, envolve as questões de tempo também, mas eu penso que por mais que seja um âmbito público, isso também está dentro de um complexo que pertence a outra pessoa, e é essa ideia que fica na minha cabeça. Eu queria saber se você acha que a partir disso também é possível elaborar, se existem, não regras, mas se existem um código de conduta dentro desses lugares, ou se eles são abertos de forma completa, que alguém pode chegar lá, sentar, ficar desenhando, ou ficar jogando o dia inteiro. Sei lá, foi uma ideia, um pensamento que eu tive também. Obrigado pela questão. Mas sim, assim, eu acho que o que eu tentei apresentar um pouco aqui é como que isso pode variar de ocasião para ocasião, né? Talvez ainda falta um pouco para fechar um pouco mais essa conclusão, ligar as duas, né? Ligar a análise que eu faço dos textos, por exemplo, com os grafites, sabe? Mas, assim, eu acho que isso pode variar de ocasiões para ocasiões, né? Eu não acho que a casa também, por isso que na minha introdução eu anuncio, né, que nos limites dos possível, eles podiam usar aquilo de acordo com os interesses deles. Porque sim, aquilo é um espaço planejado pela elite, né? Existem sim essas... a elite espera um determinado conduta dentro, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa arquitetura, a depender da ocasião, né? Por exemplo, a Salutati, parece que as portas ficam abertas da casa nesse momento. Então eu imagino que eles tenham sim mais liberdade de entrar, sentar no vestíbulo, desenhar na parede, ou mesmo ir para o pátio, e que é difícil controlar isso, certo? Acho que depende da ocasião também. Mas mesmo em outras ocasiões, como eu apontei, né, nos banquetes, acho que também sim, ainda tem assim, um grau de liberdade para eles usarem aquele espaço de acordo. Por quê? Justamente porque, não só porque, como apontei nos textos, o aristocrata não tem controle de quem acessa, mas também, algo que eu preciso explorar mais também, é esses usos subversivos também a partir da cultura material mesmo, né, da arqueologia. Porque, do meu ponto de vista, é possível ver isso também. Quando eu apontei um pouco aquelas características do pátio, por exemplo, eu acho que como eles tentam segregar, reunir os clientes, né, num determinado espaço ali, se distanciando deles, eu acredito que isso também é um indício de que sim, eles tinham essa autonomia para praticar aquele espaço de formas variadas. Não sei se eu respondo a sua questão assim, eu preciso explorar mais isso, mas basicamente isso, assim, eu acho que depende da ocasião e eu acho que é difícil controlar, não só por isso, não só por essa organização do pátio que eu menciono também, mas porque a casa normalmente, existem outras, né, outros exemplos de que a casa é muito fragmentada, ela parece um labirinto. Então, como que se você tem acesso livre a isso, ela tem várias entradas, ela é porosa, ela é aberta ao público, certo? E se assemelha a um labirinto algumas, como é que você controla o que está ocorrendo ali dentro, nessas circunstâncias? Mas sim, o aristocrata quer controlar. Me parece que ele quer controlar, ele quer impor essa norma, essas regras de conduta. Mas eu acho que o espaço, ele extrapola, né? Ele permite o subalterno extrapolar. Não sei se eu compliquei mais. Não, eu acho que faz bastante sentido. Tem uma questão, na verdade são 3 questões. Na verdade, a primeira não é uma questão, é uma dúvida só que eu fiquei, porque você mencionou as 3 fontes que você trabalha, né, basicamente. Na parte da cultura material, eu estou entendendo que você está trabalhando mesmo com a estrutura da casa, trabalhar a planta dela e essas estruturas. E você já mencionou sobre todos os problemas relacionados à escavação e como esse material se perdeu, mas existe material mesmo, artefatos e objetos que possibilitam, para o caso de Ostia, estudar os subalternos dentro dessas casas? E uma outra questão em relação
me parece que você está tentando avaliar bastante essas pessoas que circulam pela casa, esses visitantes, sejam clientes, outras pessoas que estão tanto pelos grafites quanto pelo próprio texto do Amiano Marcelino. E aí eu penso também nas pessoas que residiam nas casas, né, nos escravizados, outras pessoas, se é possível, talvez pelos grafites, não sei como é que é a relação com outros cômodos da casa. Existem grafites em áreas mais privadas, talvez? E não sei se você teve a oportunidade, porque você falou que são muito fragmentados, né, e que a catalogação também é um pouco complicada, mas se é possível fazer um levantamento, não sei, em comparação com esses espaços que são mais, onde as pessoas circulavam mais livremente, essas pessoas de fora da casa, e esses espaços mais, não sei, uma cozinha ou quartos, espaços, sabe, mais reservados, mas que tinha uma circulação de subalternos também, outra forma, né? Não sei se você chegou nisso. Obrigado pela questão. Olha, então, a primeira questão, eu confesso que eu preciso explorar mais, porque, inclusive, o Rafael me indicou alguns textos sobre cerâmica, né, em Ostia, mas eu digo que eu preciso explorar porque eu não sei até que ponto ele vai tratar alguma cerâmica encontrada dentro das casas. Hoje, eu não tenho conhecimento de... não se menciona isso na documentação que eu estou familiarizado, né, não se menciona... cerâmica, por exemplo, né, pensar um pouco um objeto, né, de uma tigela, né, de alimentação. Eu percebi já nos estudos de Pompeia que tem bastante servos, né, que escreve nas tigelas. Enfim, isso seria interessante, mas eu não tenho conhecimento, não tenho acesso a esse tipo de documentação. Preciso explorar mais. O que tem de objeto encontrado dentro das casas, que eu tenho conhecimento que chega com mais facilidade até a gente, é sempre os objetos que vai mostrar que a casa é uma casa de um aristocrata, que é uma estátua enorme da Vênus, uma estátua, enfim, que envolve mitologia clássica, entendeu? Um mosaico. Então me parece que isso tem a ver, né, com aqueles problemas que eu elenco, que é privilegiar isso, né? Privilegiar esse tipo de informação dentro da casa. Então isso precisa ser, de fato, mais explorado. E a sua segunda questão, é possível, mas com muitos limites, eu acho, pensar nessa questão, por exemplo, dos servos dentro da casa, a partir dos grafites. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Sim. Não sei se você consegue enxergar. Daí, aqui, ó, esse ambiente tem sido interpretado como uma cozinha. Aqui, desculpa, que eu estava falando do vestíbulo. Esse aqui. Ele tem sido interpretado como uma cozinha porque foi encontrado um forno aqui, né, uma outra bacia, né, parece que com uma fonte de água ali também, né? E ele também é um dos mais simples. Você vê que essas coisas aqui, ó, esses desenhos são indicações dos mosaicos na casa, né? Então, esse conjunto fez os arqueólogos pensar que isso era uma área de serviço, uma cozinha, né? Ou seja, decoração simples, o forno e a bacia de água. E tem um grafite aqui. E esse grafite é uma série de números. É uma linhagem. Então, eu penso que é um possível modo de explorar, por exemplo, os servos. A mim parece que isso pode ser um indício de alguma atividade deles, de algum tipo de anotação, não sei, é algo que eu não desenvolvi ainda, mas parece que pode ter a ver com o trabalho deles ali. Mas é o único. Eu tenho, na verdade, tem um outro também que eu não trouxe esse exemplo, que ele está num lugar menos acessível, e eu pressuponho, sendo assim, que ele pode ter sido pelo caráter dele, algo muito simples também. Não sei, mas ele está numa parte, num subsolo da casa. Um lugar na borda de uma escada também, né? Parece não. Muito provavelmente a pessoa estava sentada ali, né, no último degrau, e há um nicho, uma estátua ali, parece ser uma sala de culto aquilo. Né? Tem um altar. É um outro indício que eu tenho.
E eu associo mais, né? Mas eu acho também que não está exclusa a possibilidade de que mesmo que os que eu apontei, talvez possa ter sido por um servo também. Eu faço essa relação porque eu contextualizei ele dentro da arquitetura da casa, por entrar nessas áreas, no pátio, no vestíbulo, eu fiz essa associação, né? Pensando mais em visitantes e clientes. Então, assim, eu não te respondi. É isso, sabe? Para o servo, eu pretendo explorar agora mais também os servos na casa pelos textos do Amiano também, né? Mas agora, por essa documentação, o que eu tenho é isso, assim. Aproveitando uma questão a respeito desta casa, especificamente, desses grafites que você aponta, eu posso fazer um comentário mais geral, mas já que está com esse mapa aí, eu acho que seria o caso de repensar essa interpretação desse cômodo como uma cozinha da casa. Veja bem, ele está numa esquina, num lugar muito valorizado para ser uma cozinha da casa. Eu esperaria muito mais encontrar em um bar. Se você vê a distribuição dos bares, por exemplo, em Pompeia, eles estão exatamente, a enorme maioria deles, nas esquinas. Um lugar exatamente as pessoas vêm de um lado, vêm do outro, podem se encontrar. Então, por que não um estabelecimento que, ainda que seja de produção de alimento, não seja para fora? Por que tem que ser para casa? Uma cozinha da casa, nesse lugar, logo da entrada, distante do triclínio, também me parece estranho. E isso tem implicações para a sua interpretação desses grafites. Os grafites estão em torno do lugar, da esquina, e não da entrada da casa, não no vestíbulo. Portanto, eles dizem muito mais sobre a vida na rua do que da vida da casa. Dizem muito mais do ponto de encontro, que está ligado aos bares, aos estabelecimentos comerciais, à vida na rua, do que a vida da casa. Lembrando que todas as casas, elas têm cômodos na fachada que são alugados. Os 2 cômodos ali nem sequer tem contato com a casa. Né? Do lado esquerdo do vestíbulo principal, da entrada principal, tem 2 cômodos que abrem para a rua, e sem contato com a casa. Muito provavelmente são estabelecimentos comerciais. O fato de ter uma entrada da esquina para o interior da casa não impede que seja um estabelecimento comercial, porque pode ser mantido, ter uma relação com o proprietário, né? Mas me parece muito mais provável, é preciso ver a natureza dessas instalações internas, e aí também se há evidências dos objetos encontrados no interior, do que se faz nesse lugar, mas me parece muito mais provável que se trate aqui de um estabelecimento comercial, de algo para fora. E daí a presença desses grafites, sim, no lugar que só se encontra para comer e beber, e não para entrar na casa. Então acho que você tem que nuançar um pouco essa centralidade da casa, né? A vida das pessoas, mesmo que estão perto da casa, elas não estão só voltadas para a casa. Elas estão ali porque tem um bar, e não estão ali porque tem uma casa, ainda que o bar pertença à casa, né? Então essa é uma observação pontual. Acho que uma questão mais geral do trabalho, que claro, conheço por ter lido já para a versão anterior, é bastante interessante a abordagem dos grafites. Eu acho que é um caminho interessante a pensar outros usos da casa para além dos usos dele. Acho que você poderia ter feito um diálogo maior ao final com os textos do Amiano, porque você apresentou primeiro um conjunto de evidências que é do Amiano Marcelino, que são problemáticas, e depois das casas e dos grafites nas casas, a evidência material, que tem também os seus problemas, mas acho que você poderia ter feito aí um diálogo entre esses dois. Veja, no caso da documentação do Amiano Marcelino, há 2 tipos de textos que você apresentou. Um em que o Amiano apresenta a sua experiência, e aí a visão é profundamente negativa da casa. A casa é um lugar de humilhação, né? Então ele apresenta sempre a casa como um lugar em que as pessoas vão para serem humilhadas, e especialmente as da condição dele vão para serem humilhadas, né? Porque outras pessoas inferiores, indignas, têm maior interesse do proprietário do que dele. Então ela é vista como um lugar de humilhação. Já quando ele descreve o César Galo, ele está, ao contrário, tomando partido aí dos proprietários das casas, que são vítimas
do autoritarismo, né, do imperador. Aí, nesse caso, a casa se mostra como frágil, como sendo porosa e vulnerável ao arbítrio, mesmo sendo um lugar que, em princípio, de segurança. Então, são duas visões muito parciais dessa casa. Em todos os casos, o que o Amiano Marcelino não ilumina? A própria agência dos grupos subalternos, né? O que ele apresenta? Ele apresenta a humilhação dele diante de um jogador de dados, ou ele apresenta como esses caras que entram lá para espionar, eles são agentes do imperador. Ele não trabalha com a possibilidade das pessoas comuns que frequentam as casas terem suas próprias visões, opiniões, pontos de vista, modos de sociabilidade, encontros que se fazem entre si. E isso é muito característico do tipo de autor que é o Amiano Marcelino, né? Ele não é alguém, não é um qualquer, é alguém educado e que se solidariza assim com uma determinada elite, embora critique a elite romana, né? O Senado de Roma. Então ele adota uma visão, muitas vezes, sim, de cima para baixo. É diferente se você confrontar como alguém, como os bispos, que tem que lidar com os fiéis da comunidade, convencê-los, né, de que eles têm de agir de tal modo ou de outro modo, né, e que se preocupam em ver qual é a lógica dos fiéis deles. Então um bispo como Agostinho vai falar para os fiéis do que eles estão fazendo na igreja. Vocês quando vêm aqui na igreja, não fiquem conversando sobre os assuntos da casa, ou João Crisóstomo de Antioquia. Vocês vêm à igreja para falar de política, como se estivesse na barbearia. Aqui é outra coisa. Vocês não estão na praça do mercado, aqui é a igreja, né? Então presta atenção no que está sendo discutido. Ou seja, eles dão uma atenção que pessoas como Amiano Marcelino não dão, porque não têm o interesse em convencer. Então você tem que levar em conta esse caráter da sua fonte. E aí a importância, a relevância da documentação material, porque ela te permite ver o que o Amiano Marcelino não quer ver. É que as casas podem ser usadas, sim, por outros grupos sociais, por outros objetivos, com outros interesses, com outras lógicas, né? E inclusive esses grafites que você apresenta são de um interesse muito, muito grande, de notar os temas de conversas, ou seja, o que as pessoas vão conversar, discutir ali, os momentos em que eles podem se encontrar enquanto esperam para ser atendidos, né? E o que isso pode, portanto, ser também um espaço de conversa semelhante ao que é na igreja. O problema é que você não tem um bispo falando da casa, né? O Amiano Marcelino não fala do que as pessoas estão falando, mas os grafites sugerem outros temas de conversa. Então, acho que explorar esse contraste entre as fontes, a natureza diferente das fontes, você permite, então, ver coisas de um modo diferente, né? Então, mais do que justapor apenas um tipo de documentação e outro tipo, ver como esse contraste é frutífero. Acho que isso vale a pena explorar um pouco mais. Pode comentar. Eu concordo, até acabei apontando aqui que eu acho que teria sido, para essa apresentação, teria sido interessante ter feito isso numa conclusão mesmo, talvez. Ter feito esse contraste mesmo numa parte final, né? Porque eu acho que eu acabo fazendo isso, mas não deixando muito claro, porque ele também, o Amiano também fala bastante de quem está lá, de que a casa é um lugar de humilhação, mas eu acabo, fala dos momentos, né, em que as pessoas vão até a casa. Eu acho que eu poderia também ter deixado mais claro os lugares, né, como eu acabo identificando os lugares em que essas pessoas podem se reunir, os temas que elas podem conversar. Enfim, algo que eu vou considerar mais agora, pensar em explorar mais esse contraste mesmo. Eu acabei deixando, acho que, duas coisas soltas, né? Fiz uma análise dos textos e mudei, e eu acho que acabei não articulando as partes, né? Acho que falta mais isso. Mais uma observação você deve se preocupar em fazer suas próprias interpretações também, né? Você pode falar, porque você às vezes compra a interpretação
dos arqueólogos ou outros estudiosos que viram sobre os grafites, etc. Né? A respeito dessa casa, esse cômodo é uma cozinha. Por quê? Ou conversava com o Rafael a respeito do outro grafite que você apresentou do ânfora. Nem eu nem o Rafael vemos aquilo como uma ânfora. É possível uma outra interpretação. Não é? Eu acho que é possível ver uma outra coisa ali. Mas pelo local onde ela pode estar, Um triclínio, exatamente. Ela não está no local de espaço. No espaço não. Não ouvi, desculpa. Ela não vai estar num espaço comum onde os eventos vão estar, assim, todos eles. Ela está no triclínio. Então, isso para mim não parece uma ânfora. O que te parece? Paulo? Não, ao contrário, para mim parece um corpo feminino. Sim. Dá para você ver os seios, vagina embaixo, onde seria o pé da ânfora, e pode estar até jogando, se for jogando com a ambiguidade da ânfora. Mas eu não acho que seja ânfora. O caso seria você comparar com outros grafites de ânforas, para você ver se tem semelhança, que parece que não é o caso. Olha, eu acabei, digamos, comprando a ideia. Eles estão num ambiente de festa, né? Que é o triclínio. Sim. Eu acabo assim, quando eu digo que eu acabei comprando a ideia, porque eu acho que eu pensei no conjunto da casa, porque muitos indícios na casa que parece que apontam para comércio, viagens, então eu acho que eu fiquei com isso em mente. Você entende? Mas eles estão no triclínio. Sim. Não no lugar onde as pessoas se encontram e falam da viagem. Eu fiquei mais levando em consideração essa coisa, né, do translado entre Roma, Portos e Ostia, né, por causa dos grafites que eu apresentei. Então eu acabei pensando, uma ânfora, comércio, acabei fazendo esse tipo de associação. Mas veja bem, a situação é diferente quando se trata do triclínio. Se você comparar com o caso da casa do Cecílio Jucundo, em Pompeia, onde tem um grafite no triclínio, é um poema amoroso que se escreve ali. Que fala que, eu não me recordo agora os versos, mas que falam da importância de amar. Então, é uma discussão muito diferente que se ocorre no triclínio, né, durante o banquete, e aquela que ocorre, né, no espaço onde todas as pessoas se encontram. Né? Quer dizer, eu não estou dizendo que essa interpretação também seja convincente, mas estou dizendo você abrir a possibilidade interpretativa para além do que os autores que você lê sugerem, porque pode ser outras coisas, além do que eles estão pensando. Sim. Seria a única coisa que eu falaria, porque eu já vi outras apresentações suas em que você comparou primeiramente o material com o texto, hoje você comparou o texto com o grafite, associado à cultura material, e você sempre tem essas suas interpretações, e daí eu ia falar para você explorar mais isso, justamente por causa dessa imagem aí. Você sempre explora outras visões, então te indicar a continuar fazendo isso. Não, porque isso, outras representações de ânfora não parecem com essa. Acho que isso também acho que tem um pouco de impacto, né, sobre a minha interpretação também, porque eu reservei esse, como ele estava no triclínio, e eu primeiro eu cheguei apresentando isso, né, como uma possibilidade de ser de um servo, talvez, né, aí o professor, o Júlio César me disse, não, mas pode ser um convidado de honra também, né? Eu estava muito com a ideia de que grafite igual a subalterno, né? Enfim, quando eu expandi, né, quando o professor Júlio César fez esse comentário, eu reservei ele e falei, bom, então eu posso pensar ele num outro capítulo que eu vou falar da casa para elite, né? E aí, então, poderia comparar ele com outros grafites, como eu fiz o dos jogos, né, com o do Langdon. Enfim, lá eu fui um pouco mais além, porque eles catalogaram aquilo como uma forma geométrica, basicamente, né? E fazendo essa busca em meio aos grafites do Langdon, eu acabei propondo uma interpretação diferente e deixei esse de lado, mas com certeza vou pensar isso num outro capítulo, né? Meu último capítulo, se tudo correr bem. Mais dados, questões. Ô Márcio, talvez isso é só uma
uma indicação. Talvez você possa pensar essas passagens do Amiano Marcelino como dentro de um contexto maior, de que ele é um personagem, ele é um indivíduo nostálgico de uma antiguidade que ele nunca viveu. Durante todas as Resgesta, ele usa exemplos republicanos do começo do Império para falar de uma antiguidade valorosa, em contraste com não só a elite, mas a sociedade de um modo geral na época. Para ele é absolutamente corrompida. Para ele está num momento de corrupção moral enorme. E a casa, pelo menos o que eu percebo assim, no livro 14 e também na digressão do livro 28 ou 26, eu esqueci, 28, né? É que a casa também para ele é representativa dessa mudança, né? Dessa corrupção moral. A casa de outrora tinha as bibliotecas abertas para os retóricos, para os filósofos. Hoje, os caras só querem saber de músicos, artistas, dançarinas e tudo mais. Então, quer dizer, talvez partir a fazer como ponto de partida essa interpretação de que a casa é para ele também a representação dessa corrupção moral. Ela se expressa no espaço da casa e do convívio. Para ele, né? Se a realidade é desse jeito, já é outra história. Não tem sentido também. Algo também que eu preciso trazer para o meu capítulo, né? Agora, né? Isso vai ser um capítulo da minha dissertação, então é importante também trazer outras passagens também do livro 28, porque eles realmente, a gente já discutiu isso bastante, eles se complementam, né? Algo que ele fala né? Ele faz um comentário sobre as casas, sobre essa questão da casa estar corrompida, né? Ali de uma forma, mas depois ele vai explicar um pouco mais em uma outra passagem lá no 28. Então seria muito legal se eu juntar esses dois e incluísse de fato mesmo essas observações, né? Não só pensar que ele está narrando a experiência dele, mas também nessa nostalgia, né? Como você descreve, que eu acho que está mais clara mesmo no 28. Mas é outra coisa também que para a palestra eu deixei ele lá de lado e vou voltar depois, porque também eu acho que tem umas passagens ali interessantes sobre as casas, bem pontuais, mas que dá para também explorar ainda mais, refinar, como eu disse, a minha análise dos textos também. Porque ele não tem papas na língua, né? Mesmo para dar nome aos aristocratas que ele critica, ele fala, olha, fulano de tal é um perverso, um devasso. Bom, então, Márcio, queria agradecer então pela apresentação e a todos vocês pela presença. Esse, então, como disse, foi a última atividade do grupo de pesquisa neste ano. Ainda não temos a agenda do próximo ano fechada, então não está divulgada ainda no site, mas em breve a gente tem, então fiquem atentos, vocês que já acompanham, tem vindo a outras atividades aqui. Devemos retomar acho que a partir de fevereiro, né, se tudo der certo, ou março. Ainda temos não fechamos ainda a primeira palestra, mas fevereiro ou março do próximo ano a gente retoma as atividades. O vídeo da última palestra, que foi o professor Stephen Freeze, ainda não está disponível no YouTube, porque demorou um pouco mais de tempo para editar, porque ele vai ser legendado, né? Então tem uma legenda também. A palestra foi em inglês, mas vai ter legendas em português, mas logo estará disponível. E em seguida vamos disponibilizar o vídeo dessa palestra também. Como pretendemos fazer com todas as atividades abertas, vamos deixar também gravadas no site, no canal Subalternos USP do YouTube. Então lembrando, né, o site é o gsppa.fevelesh.usp.br, página no Facebook Subalternos e Populares da Antiguidade e no canal Subalternos USP. Obrigado a vocês e até a próxima atividade.